O que eu vejo aqui no Daijal, o que eu vejo constantemente são pessoas que querem mais, pessoas que querem mais da vida, pessoas que sabem que existe algo melhor do que elas estão vivendo. Existe algo melhor do que eu estou vivendo hoje. Você perguntou agora há pouco como foi a nossa vida sexual do começo do relacionamento pra cá. No começo, eu achava que nada seria melhor que o começo. Principalmente porque depois de um tempo, a vida sexual, ela vai encontrando uma rotina que, mesmo que seja uma boa rotina, tem uma ligeira queda. Isso é natural. Só que ela não ficou monótona, mas ela teve uma queda. Eu sofri com essa queda. Aí depois você acrescenta outros fatores, como tratamentos psiquiátricos, problemas financeiros, questões com os filhos, cuidados com a família, mudança de trabalho, tudo isso. Depois que você casou e está dividindo uma vida inteira, todas essas coisas vão impactar. Antes, um tinha um problema na casa, mas o outro não tinha, então ele conseguia sustentar. Agora não, o problema de um é problema do outro, os dois sofrem juntos. Então, houve essa queda natural do tempo, da química e natural dos desafios do casamento. Mas super sexo de qualidade, delicioso. Passamos a ter outras coisas que a gente não tinha antes. Por quê? Porque a gente já se conhecia mais, porque a gente desenvolveu a intimidade. E aqui, gente... A nossa crença, o nosso valor, lembra? Aqui nós temos um grande ponto a ser trabalhado. Inclusive é algo que o Jal sempre trabalha nas terapias. Veio caindo, a gente entra num ponto em que, por mais que o sexo tenha entrado numa rotina, você não pode deixar ele se tornar monótono. Ele se tornou monótono, é assim, é um sinal vermelho, não é nem o pisca amarelo. Mas já passamos por uma fase do sexo ter simplesmente desaparecido da nossa vida. Desaparecido. Aquela fase em que eu estava extremamente doente, já precisava cuidar da casa, de mim, dos filhos, da cachorra, do trabalho, de tudo, e ele ainda tinha que dar conta de cuidar de mim. E foram muitos dias sem sexo. Um casal não pode viver assim. Isso foi uma fase e era muito claro que isso era uma fase. Tanto é que depois que isso passou, eu fiquei com medo. Ficou um receio dentro de mim. Você ainda sente desejo por mim igual você sentia antes? Eu perguntei isso pro Jal. Boa. Você ainda me deseja da mesma forma? Você ainda olha pra mim, você me admira depois de tudo que você viu, depois de tudo que você teve que fazer? Muito doido. Depois de ter que ser o homem, a mulher, o filho, o tudo da casa, porque ele foi tudo, ele cumpria todos os papéis e eu não cumpria papel nenhum, porque era como se eu nem estivesse aqui. Depois de me ver tão imprestável, porque eu não tinha função nenhuma, eu só servia para dar trabalho. Eu não era esposa, eu não era mulher, eu não era companheira, eu não era parceira, nem de trabalho, nem de dia a dia, nem de desafios, nada. O Jal ficou completamente carente de mim, de sexo, de tudo. A Déia chegava pra mim e falava assim, bate uma punheta, se masturba, se toca. Eu falei, cara, você não tá entendendo, não tem condição, não é assim que funciona, não vai me resolver. Não era isso. Não era isso que eu precisava. Vocês entendem, gente, que uma masturbação nunca vai substituir uma pessoa? Que o sexo, ele é muito mais poderoso e ele tem muito mais a oferecer além do orgasmo? E que, na verdade, ele gera uma conexão muito importante e é um ponto de intimidade muito importante para o casal, e você não pode deixar o sexo na sua relação se tornar algo familiar e comum. O sexo, ele tem que gerar intimidade, não familiaridade. A convivência tem que gerar intimidade, não familiaridade, porque familiaridade você tem com qualquer pessoa, mas intimidade não. E aí, a gente chegou no seguinte ponto, de eu virar pro Jal e falar, será que você ainda é apaixonado por mim? Será que você ainda gosta de mim? Será que você ainda sente desejo por mim? Eu cheguei no ponto de perguntar para ele, de achar que não, que depois de tudo que tinha acontecido, de toda a minha ausência, de toda a desconexão, ele nunca mais ia me ver da mesma forma. E ele também precisou se recuperar disso. E eu não imaginei que a gente fosse voltar a ter o tipo de sexo que a gente tinha antes de passar por essa crise. E, além disso, eu ainda comecei a comparar com o sexo que a gente tinha lá no início. Então, eu comecei a ficar extremamente frustrada por não ser a mulher que encanta o Jal.
Isso me deixou desesperada. E eu comecei a pressionar o Jal enquanto ele ainda estava se colocando em ordem. Por quê? Porque ele adoeceu também. Depois que eu fui melhorando, foi o momento que o Jal pôde respirar. E aí nós começamos as conversas, nós começamos o alinhamento do relacionamento. Por quê? Caraca. Porque aquele relacionamento lá atrás, aquelas pessoas que nós éramos antes da crise não estavam mais aqui. A gente já tinha se transformado. Só ficou o sintoma, só as consequências. Se a gente quisesse recuperar aquilo que a gente tinha, pode esquecer, porque a gente não ia recuperar. A gente tomou ciência disso e o que a gente falou? É um relacionamento novo, que precisa começar do zero. Cara, isso é muito louco. Isso aqui não estava nem combinado pra Não. gente falar na live, mas eu cheguei pra Dé e falou, eu não quero mais o mesmo relacionamento. E eu não quero mais, pra mim, acabou o nosso relacionamento. Nosso casamento acabou. Gente, ele falou desse jeito comigo. Imagina até ele continuar falando como que eu não me senti. Nosso casamento acabou. É um novo casamento. É um casamento novo. A gente é adulto, a gente é maduro, a gente é forjado no fogo. Não tem comparação com qualquer outro momento que a gente já tenha vivido. Cara, e dentro do auge dos meus 46 anos, da minha experiência, de tudo que eu venho vivendo nos últimos anos, eu tô imerso em relacionamento e sexualidade. Eu recebo mais de 2.000 mensagens por dia. Eu atendo mais de 10 pessoas por dia, cara a cara, 1 hora e 30. Experiência gigante. Eu olhei pra lá e falei, cara, esse casamento eu não quero mais, eu quero um novo casamento. Lembra da historinha do casal, reconexão? Eu quero um novo casamento, eu quero viver de outra forma. Eu não quero mais viver da forma que a gente estava vivendo. Eu não quero mais, eu não aceito viver dessa forma. Mas já, e aí, como é que você ficou? Você nunca falou sobre isso. Cara, como é que preocupada? eu fiquei preocupada. Onde esse cara vai arrancar amor agora? Desejo, tesão, né? Se eu consigo fazer um novo relacionamento, e aí a gente entrou num momento em que vocês também vão passar. Se vocês quiserem buscar uma reconexão verdadeira, vocês também vão passar por esse momento. E que você fica inseguro, sem saber assim, será que vai, será que não vai, será que é por esse caminho, será que eu estou tomando a atitude certa? O tal do fiz de tudo para apimentar a relação, fiz de tudo para recuperar o casamento, fiz de tudo e nada funcionou. Tem gente que contrata terapeuta para dar desculpa. Ó, tentei até um terapeuta bom aí que disse que é bom, mas o cara já tá desconectado e não tem coragem. Ó, eu vejo algumas pessoas chegam para mim e eu até vejo, eu falei, cara, esse cara só vai me usar, só quer me usar. E aqui, dessa forma, ele não vai me usar eu como um terapeuta. O cara, ele quer chegar e tipo, fiz de tudo, ó, fui no terapeuta que você falou aí que era bom. Mas, cara, tu quer. Eu quis. Quando eu quis essa mulher. Eu quis amar essa mulher. Eu quis me entregar. Eu quis criar um novo relacionamento. Uma conexão nova, tudo do zero, mas com uma pessoa que eu já tinha intimidade, que eu já tinha provado, que eu já tinha conexão, com uma pessoa que eu queria fazer diferente. Então tudo isso fez diferença. Agora, a pergunta lá atrás foi, o sexo evoluiu? Mudou? Vou chegar lá. Antes do sexo evoluir, o sexo acabou. E como é que foi para recomeçar isso? Quando isso recomeçou, não chegava nem perto do sexo que eu queria, que eu imaginava. Ou que eu imaginava oferecer para o Jal, que eu imaginava receber do Jal. Por quê? Porque a gente estava na tentativa. Sabe? Tentar de tudo? Vamos tentar. Vamos ficar juntos, vamos tentar. A gente com arsenal, brinquedo, loja, tudo, né? Tudo. Vamos tentar? Vamos tentar. Mas principalmente com a conexão, com a pele, com os momentos, com as conversas. E aí, gente, dá um frio na barriga. Porque você começa a ver que, nossa, hoje eu tentei, hoje eu fiz uma coisa diferente e não tive a resposta que eu esperava. Hoje eu tentei tal coisa e também não obtive o retorno que eu esperava. Será que acabou? Será que eu não vou conseguir? Foi quando veio o estalo. E esse estalo, ele veio por parte do Jal. Foi quando o Jal conversou comigo. O Jal me apresentou uma situação, ele precisou ser um pouco terapeuta, ele precisou ser um pouco profissional, não para mim, não para fazer terapia comigo, mas para me ensinar. Ele mostrou que a gente não tinha um plano. A gente não tinha um plano para recuperar nosso relacionamento.
A gente estava ali tentando qualquer coisa, tentando tudo. Agora deixa eu perguntar pra você, você tem um plano pra recuperar o seu relacionamento? Você tem um plano pra se recuperar pra um novo relacionamento? Você tem um plano pra se reconectar numa relação que você gosta, que você ama? Você tem um plano pra você se reconectar com você mesma? Eu tinha um plano. Deu certo, amor, o plano? O Jal tinha um plano. Ele me contou todo o plano dele? Não. Não. Mas algumas coisas ele precisou compartilhar comigo. As necessidades dele, as necessidades básicas dele. O Jal compartilhou comigo as necessidades básicas dele. Quando ele compartilhou comigo as necessidades básicas dele, por exemplo, eu tenho necessidade de ser ouvido. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Mas eu não te ouço, não. Eu tô te ouvindo. Ou seja, só nisso eu já matava qualquer tentativa de reconstrução. Se ele está dizendo que tem necessidade de ser ouvido, eu vou acolher o Jal e entender que por algum motivo ele sente que eu não presto atenção, que eu não dou atenção, que eu não estou deixando ele falar, que eu não estou dando espaço para ele. E aí eu comecei a falar, eu não sei como lidar com isso, então eu só vou respirar fundo e tentar entender o sentimento dele. Eu não preciso saber como resolver. Eu só preciso entender o sentimento dele. E eu entendi, caraca, o Jal está com essa sensação. Que porcaria de sensação ruim essa de não ser ouvido. Isso é muito ruim. Eu não sabia como resolver, mas eu me importei com a sensação dele. Eu acatei a sensação dele, sendo ela verdade ou não. Porque se eu não aceitar a sensação dele, eu não consigo chegar até ele. A sensação dele podia ser enganosa, ou podia ser verdadeira, como de fato era verdadeira. Mas eu precisei primeiro aceitar que aquela sensação era válida, porque ela existia nele e a sensação dele faz toda a diferença para o nosso relacionamento. Se você não acolher a sensação do outro, e acolher não é concordar, acolher é entender como a pessoa se sente, é dar chance para que a pessoa expresse o que ela sente, explicar o que ela sente e dar exemplos palpáveis de quando essa situação acontece. Foi o que eu comecei a pedir para o Jal. Você me mostra quando isso acontecer? Eu quero entender o que é que eu faço que faz você se sentir assim, ou o que é que eu não faço, ou será que você está se sentindo assim independente de mim? E através disso, eu comecei a conseguir conectar um pouco mais o Jal. Eu fiz o meu plano. Você não sabe qual foi o meu plano, sabe? Não sabe. Eu fiz o meu plano. Meu plano é muito simples, eu falo aqui pra vocês agora. O plano do Jal, o meu plano, gente, ele serviu pra mim especificamente. O plano do Jal, não. Por quê? Porque o Jal vinha de um momento de muito estudo, o Jal vinha de um momento de muita busca, de muito conhecimento. Então o Jal, ele estava com muito mais recursos do que eu. Eu tive um plano só: acolher os sentimentos do Jal e ser eu mesma. Era tudo que eu podia fazer. Ou ele se apaixona por essa mulher aqui, eu preciso acolher o Jal, porque isso faz parte de quem eu sou. A nossa terapeuta falou assim, vamos ver se o Jal te ama agora. Verdade. Vamos ver se agora ele te ama. Ela falou isso pra gente várias vezes. É agora que você vai saber se esse homem te ama. Porque um homem que conviveu comigo e cuidou de mim e continuou me amando, me desejando, depois de tudo que ele viveu comigo, cara,